E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Uma alma precisando de ajuda. E deve ter várias por aí precisando de ajuda, né? Vamos lá. É uma moça que nos conta, né? Olá, Ana e assombrados. Depende da hora que sair esse relato. Ela coloca aqui bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E os nomes já estão trocados. Eu estou há muito tempo querendo mandar esse relato, mas com a correria do dia a dia, sempre acabei postergando. E agora chegou o dia dos assombrados conhecerem essa história que se passou na minha família. Grande parte da família da minha mãe mora no interior de São Paulo e outra parte no interior do Paraná, que foi onde tudo aconteceu. Mais precisamente na casa da minha avó materna. Moravam na casa minha avó... Os nomes já estão trocados? Beleza. Moravam na casa a minha avó Ivone, meu avô Jorge, que na época dos fatos já era falecido, minha tia Solange, seu marido Zé e os 2 filhos, Augusto e Fabrício. O meu primo Augusto tinha 25 anos e estava noivo de uma garota, filha de um sitiante da região. O casamento dos dois estava marcado para o meio do ano de 2015. No mês de janeiro, Augusto tirou férias e a minha avó pediu para que ele a levasse para visitar as outras filhas no interior de São Paulo. As filhas são a minha mãe Renata e as minhas tias, Simária e Joana. Ou Simaria, não sei, e Joana. No total, eles são em 5 filhos. Joana, Simária, Renata, Solange e o caçula, que tem o mesmo nome do meu avô, Jorge. Como estava dizendo, a minha avó pediu para o Augusto levá-la para visitar as filhas no interior de São Paulo. Eles sairiam no domingo de manhã, mas o meu tio Jorge pediu que ela esperasse até segunda, pois queria ir junto. O tio Jorge pediu para o Augusto, é isso? Para que ele esperasse até segunda, pois daí ele queria ir junto. E entraria de férias somente nesse dia. A noiva de Augusto passou o dia de domingo na casa da minha avó para aproveitar o tempo antes dele viajar. Nesse dia, passei o dia conversando com ele pelo WhatsApp, combinando o que poderíamos fazer assim que ele chegasse. À noite, como de costume, o meu primo foi levar a noiva para o sítio onde ela morava, e o que não sabiam é que nesse exato momento, 4 bandinhas tinham rendido... Bandinhas? Não, 4 bandidos, acredito. O que eles não sabiam é que nesse exato momento, 4 bandidos tinham rendido todos na casa do sítio e estavam roubando tudo que eles achavam de valor por lá. Sem saberem o que estava acontecendo, eles entraram na casa e deram de cara com os assaltantes. Um dos assaltantes era vizinho da avó paterna de Augusto e esse o reconheceu na hora. Provavelmente com medo do meu primo denunciar, pegaram um dos carros da propriedade e entraram nele com as coisas do roubo e com Augusto. Assim que os bandidos saíram e os moradores da casa conseguiram se soltar das amarras, chamaram a polícia. A polícia passou a procurar os assaltantes e o meu primo por toda a região. Toda a minha família ficou desesperada. Colocamos anúncios em redes sociais com a foto dele e na manhã do dia seguinte veio a notícia. Para resumir, acharam o carro do sítio no meio de um canavial e ao abrir o porta-malas, lá estava Augusto, já sem vida e muito machucado. Foi uma comoção geral. A cidade inteira foi ao velório, ao enterro. Minha avó e minha tia não conseguiram ir na despedida, pois passaram muito mal. Minha avó tinha criado meu primo como filho. No dia seguinte ao enterro, teve um protesto na cidade pedindo mais segurança e resolução do caso. Somente o vizinho da avó paterna de Augusto é que foi preso.
e todos tiveram fins trágicos. Ah, tá, só um foi preso, o resto morreu tudo, é isso? Tiveram um fim trágico. Os 4 morreram da mesma forma que o meu primo, com tiros, incluindo o vizinho, assim que saiu da cadeia, por conta de briga entre facções criminosas. Bom, agora vamos para a parte sobrenatural da história. 5 anos se passaram, 5 anos após essa tragédia. Já estávamos no final de 2019. Minha mãe marcou de passar o Natal na casa da minha avó, mas antes de ir passou na minha acupunturista, que também é bruxa, cartomante e benzedeira. Sem que minha mãe falasse nada, ela já foi dizendo: você vai fazer uma viagem e não deveria ir, mas estou vendo nas cartas que vai, e isso não vai mudar. Quando chegar lá, vai ver uma coisa que vai te assustar. E quando isso acontecer, faça uma oração para santas almas do cemitério. Eu não vou saber te dizer como era essa oração, Ana. Ok. Minha mãe não entendeu nada e foi lá fazer sua viagem. Foi ela e as minhas tias, Joana e Simária. A casa da minha avó é bem grande, mas na época não tinha um quarto para hóspedes. Então, minha mãe e minha tia Joana tiveram que dormir na sala e a tia Simária na cama da minha avó. Durante uma das noites, a minha mãe acordou com alguém andando pela casa. Achou que era minha tia Joana indo ao banheiro. Porém, passou alguns minutos e nada da Joana voltar. Nesse momento, minha mãe abriu os olhos e olhou para frente, dando de cara com Augusto. Augusto estava olhando para minha tia Joana, que estava dormindo tranquilamente ali ao lado. Augusto usava a sua bermuda amarela favorita e uma camiseta branca. Minha mãe tremeu de medo e na hora recorreu à proteção maior que existe: cobrir a cabeça com o lençol. No dia seguinte, ela lembrou das palavras da cartomante e chamou a minha avó e as minhas tias para irem até o cemitério visitar o túmulo de Augusto. Tia Joana não quis ir, mas a minha avó e tia Simária foram. Chegando lá, minha mãe acendeu uma vela no túmulo e rezou com muito fervor para as almas de luz, para que levassem Augusto para o descanso. 5 anos depois, hein? Nesse momento veio a surpresa. Minha avó começou a gritar, desesperada: Fio, não vai embora! Fio, fica com a avó! Fio, fica! Minha tia não entendia nada e tentava consolar a minha avó. Minha mãe seguia rezando até a minha avó se acalmar e parar de gritar. Voltaram para casa e nesse mesmo dia minha avó doou as coisas que ainda guardava de Augusto: roupas, sapatos, celular e até a cama, nunca mexida. Achamos que a minha avó via Augusto pela casa, por isso não se desfez das coisas dele. E também acho que ela era o motivo dele estar por lá ainda e não achar o seu caminho. Depois disso, nunca mais ninguém viu nada na casa. Espero que agora Augusto esteja em um bom lugar. Essa foi a história. Obrigada por compartilhar. Beijos, fulana. Um beijo para você. Muito obrigada. Sim, a gente já viu muitos relatos aqui que isso atrapalha a evolução, a liberdade, o bem-estar, digamos assim, de quem partiu. Quem fica aqui chorando e lamentando muito por essa pessoa, prende essa pessoa do lado de cá e não faz bem para ela. Então, pelo desespero dela falar, fica com a avó, não sei o que, eu acho que realmente ela via e se sentia bem com isso, com aquela sensação de, ele ainda tá por aqui, ele tá por perto, né? Mas sem compreender que, na verdade, o lugar dele não é mais aqui, né? Desencarnou, agora é outra vida, né? Tem que ir para um outro lugar agora, pro bem dele, né? Mas aí essa lamentação, esse choro, esse fica comigo, fica aqui, eu sinto muito a sua falta, sabe? Isso daí pesa pro lado de lá e atrapalha, né? A gente já viu várias histórias assim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.